Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara, Rádio Câmara, YouTube e redes sociais. Eu sou Sandra Amaral e começa agora o Direto da Câmara ao vivo, dos nossos estúdios em Brasília, com o que tem de mais importante e o que vem por aí na Câmara dos Deputados. Boa tarde. A semana foi marcada pela tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul e a gente começa o Direto da Câmara falando exatamente desse assunto. Eu converso novamente com a deputada Franciane Bayer, do Republicanos Gaúcho, que está em Tramandaí, que é o litoral do Rio Grande do Sul. Ela está entre os milhares de resgatados por causa das chuvas. No início da semana, ela e familiares tiveram que deixar a residência em Porto Alegre, de barco. Vamos ouvir a deputada. Boa tarde, deputada. Como é que está a situação em Tramandaí? É isso? No Rio? Aí no litoral? Isso, Tramandaí. Tramandaí hoje já chove novamente, né, o que nos preocupa bastante por ser uma região e que está segura das enchentes. Muitas pessoas estão buscando o litoral norte do estado como abrigo, mas a nossa preocupação é que a chuva não começou só aqui no litoral, mas começou em várias regiões do estado, chuva forte, temperatura caindo e previsão de ventos fortes também. Então, estamos mais uma vez em alerta em todo o estado do Rio Grande do Sul. Agora, qual é a região que oferece maior preocupação nesse momento, deputada? Nesse momento, nós estamos com alerta para a região sul do estado, porque as águas estão escoando da região metropolitana, saindo do Lago Guaíba e indo em direção à Lagoa dos Patos, A Lagoa dos Patos que banha São Lourenço, Pelotas e chega também a Rio Grande. Rio Grande já é uma cidade que já está com um começo de alagamento, de enchente devido às chuvas, e a nossa preocupação agora é o alerta para a população sair da zona de risco. E eu quero aproveitar aqui e destacar isso. Sigam a orientação da Defesa Civil. Eu sei que às vezes o primeiro pensamento é que a água nunca vai chegar na nossa região, na nossa casa, por às vezes não ser uma região de beira de rio, não ser ribeirinha, mas o que nós temos visto é que não existe mais essa preocupação só da região ribeirinha. A minha casa era muito distante da região do rio e chegou água quase até o telhado, então eu tenho recomendado muito. A vida tem que ser o principal. Organizem-se e saiam quando tiver o alerta de possível inundação na sua cidade, na sua região. Deixe a sua casa e procure uma região, uma cidade, ou um abrigo público ou casa de parentes e amigos, mas que esteja em segurança. A orientação, então, é que as pessoas evacuem a região sul, é isso, deputada? Cada cidade, cada Defesa Civil Municipal e as prefeituras estão dando seus alertas de acordo com a previsão de chuvas e de cheias, Então, dependendo da cidade, são regiões, algumas são a cidade todas. A cidade de Jaguarão, a possibilidade de cheia tomar toda a cidade. Então, o alerta é que é impossível evacuação da cidade de Jaguarão. Eu não consigo trazer os dados de cada cidade específica, mas acompanhe as redes sociais dos municípios e as informações da Defesa Civil e da Prefeitura Municipal e sigam os alertas. Deputada, a senhora quarta-feira estava em Canoas, num abrigo lá em Canoas, um dos maiores aí, do Rio Grande do Sul, que estão recebendo pessoas. A gente sabe que existe um trabalho forte parlamentar. A Câmara essa semana fez aí uma operação realmente para votar projetos, votar medidas para atenuar a situação aí no Rio Grande do Sul, mas a gente sabe que tem um trabalho também dos deputados da região, um trabalho em campo, E a senhora na quarta-feira estava em Canoas, nesse abrigo, como voluntária. A senhora pode falar um pouco desse seu trabalho aí? A gente tem se dividido entre a atuação parlamentar à distância, acompanhando reuniões virtuais, e dias em que eu saio e vou para os abrigos fazer o trabalho voluntário de recolhimento de doações, de divisão de doações, de acolhimento às famílias. É importante a gente estar perto das pessoas, eu consigo compartilhar da dor, entender o que essas pessoas estão passando, para junto nos fortalecermos e passarmos em frente. A gente tem campanhas de arrecadação por todo o estado, e isso dá um trabalho muito grande de logística, receber essas doações, separar essas doações e chegar até as pessoas, é um trabalho muito grande de logística que a gente tem acompanhado, tem esse voluntariado estando junto. Nós precisamos que as pessoas compreendam, que tudo tem o seu tempo e o passo, Às vezes a doação está chegando ali, a gente precisa separar,
separar por faixa etária, por idade, para poder alcançar, mas nós estamos buscando isso, também estamos recebendo as marmitas prontas para servir as refeições nos abrigos, né? Então, existe uma grande logística que foi se formando dentro da crise, muito trabalho voluntário em parceria com as gestões municipais, e a gente é mais uma formiguinha em toda essa corrente para poder ajudar e acolher as famílias. Deputada, para encerrar, o Brasil inteiro está se mobilizando, tem muitas doações sendo feitas em todos os estados, as pessoas estão se mobilizando, tem pontos de coleta, e eu gostaria de saber da senhora que está aí, né, nessa linha de frente, o que tem de mais necessidade, o que as pessoas precisam mais nesse momento? Nós vamos viver fases diferentes, né? Nós temos municípios e região que a água já baixou, então está sendo começada a fase de limpeza das casas. Principalmente nesses municípios nós precisamos de material de limpeza para poder fazer essa limpeza. Aqui na região metropolitana, ainda está na fase de cheia e as pessoas em abrigo. Então nós precisamos de nós precisamos de toalha, cobertores, roupas de frio, porque está caindo a temperatura aqui, mas nós também já precisamos organizar as doações que vão chegar para quando essa água baixar, quando as pessoas puderem voltar para suas casas. Quem perdeu tudo, ela não tem um colchão, ela não tem um fogão, ela não tem uma geladeira, então assim, toda doação é bem-vinda, e nós só precisamos separar e preparar um momento de cada doação chegar à família. Hoje, por exemplo, num abrigo, não adianta eu entregar uma cesta básica para uma família. Ela não tem como cozinhar aquele alimento. Então, os alimentos que estão chegando, muitos estão nas cozinhas comunitárias que estão fazendo os alimentos e voluntários que estão fazendo e enviando as marmitas para os abrigos. Depois nós vamos ter a fase de dar outro tipo de doação. Mas o que nós estamos focando também e pedindo muito são peças masculinas, né? A gente carece em todos os abrigos, quando a gente vai, peças masculinas de roupas e calçados. É o que mais falta e que a gente precisa. Água está sendo muito bem-vinda também, porque por mais que em algumas cidades está voltando o abastecimento de água, a água está contaminada, então não é potável para beber e para fazer o alimento. Então nós precisamos atender a população. Ok, deputada, muito obrigada pelas informações, muita força e resiliência aí neste momento. Nós seguimos aqui à disposição para estar passando informações e sempre levando também esse espírito de união, porque juntos nós vamos reerguer. Eu quero agradecer, né, a toda a Câmara, ao Congresso, aos colegas que têm se mobilizado e têm olhado para o Rio Grande do Sul nesse momento emergencial, mas que todos nós precisamos também pensar em políticas públicas a médio e longo prazo, para que o Brasil pare de sofrer com tudo que tem acontecido. Ok, deputada, muito obrigada. O desastre ambiental no Rio Grande do Sul esteve no centro das pautas discutidas e votadas na Câmara dos Deputados nesta semana. Os parlamentares aprovaram propostas, tanto nas comissões quanto no plenário, para garantir ajuda ao Estado, que tem mais de 85% dos seus municípios em situação de calamidade por causa das fortes chuvas. Quem conta pra gente é o Juliano Cartacho. Já no início da semana, os deputados aprovaram a mensagem do governo federal reconhecendo o estado de calamidade do Rio Grande do Sul até o fim do ano. Uma maneira de permitir investimentos federais e gastos estaduais necessários para a reconstrução da infraestrutura e economia locais. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, destacou que o momento pede a união de forças pelos desabrigados do sul do país. O sentimento da Câmara dos Deputados hoje, imediatamente após o envio do projeto de decreto legislativo pelo Poder Executivo, é votarmos a urgência, é votarmos o mérito e darmos prosseguimento para que o governador do Estado, prefeitos, autoridades do Rio Grande do Sul, ministros, Poder Executivo, possam traçar uma linha de atuação e o Parlamento possa, com muita rapidez, dar as respostas para desburocratizar, facilitar, atender e apaziguar o sofrimento de um povo que está passando, no momento, muita dificuldade. O
O plenário também decidiu ampliar as atribuições de uma comissão externa criada no final do ano passado para acompanhar os estragos provocados durante as enchentes que atingiram 90 municípios gaúchos em setembro de 2023. Agora, os deputados irão acompanhar também a catástrofe deste ano. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou 4 projetos relacionados ao combate e à prevenção de desastres naturais. Uma das propostas garante às famílias atingidas prioridade na compra ou reconstrução de casas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Outro projeto garante o pagamento integral de pensão por morte em caso de desaparecimento do segurado em consequência de acidente, desastre ou catástrofe. Para o relator, deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, a medida vai diminuir a burocracia legal para quem já passa pela dor da perda. É importante, principalmente para esse momento que estamos vivendo no Rio Grande do Sul, mas é o caso de Brumadinho, que foi o que deu base para o deputado Aécio iniciar essa discussão nessa casa, mas logo em seguida nós tivemos o caso de Mariana, que é um caso muito parecido com Brumadinho, com muito mais intensidade, e agora estamos tendo um caso no Rio Grande do Sul. Então, as pessoas que perderam o seu ente querido possam buscar a pensão sem esperar a justiça, sem esperar o transitado julgado. A CCJ aprovou ainda o projeto que cria o Sistema Nacional de Informações e Monitoramento de Desastres, que deve concentrar informações meteorológicas, hidrológicas e geológicas de todo o território nacional, além de dados sobre áreas de risco. A ideia, segundo o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, é que, em posse desses dados, as autoridades possam emitir alertas antecipando possíveis tragédias. Tudo que afeta os recursos hídricos, tudo que promove a defesa humana contra os extremos climáticos que tendem a se agravar cada vez mais. Uma comissão especial também foi criada para analisar uma proposta que modifica a Constituição, reservando 5% das emendas individuais ao orçamento para enfrentar catástrofes e emergências naturais. Levantamento preliminar feito pelo governo gaúcho aponta que o prejuízo financeiro provocado pelos temporais pode ultrapassar os 6 bilhões de reais. Para tentar amenizar essas e futuras perdas provocadas por desastres naturais, a Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara aprovou um projeto que permite que pessoas físicas e microempreendedores individuais que residem em municípios afetados peçam a suspensão do pagamento das prestações de financiamentos bancários por até 180 dias após a edição do Decreto Municipal de Calamidade Pública ou situação de emergência. Para o autor do projeto, o deputado Gerlen Diniz, do PP do Acre, a medida vai garantir prazo para que a economia local tente se recuperar. É claro que, ao final desse período, ele tem que voltar a pagar e os juros desse período também ele vai ter que pagar. Mas é uma alternativa, porque as pessoas estão muito endividadas, com muitas dificuldades, perderam casas, perderam móveis, utensílios, mantimentos. Então, foi uma solução para amenizar a situação de pessoas que enfrentam catástrofes ambientais. Durante a audiência pública conjunta para discutir o marco regulatório de financiamento da cultura, a ministra da pasta, Margarete Menezes, aproveitou para falar das medidas que o governo federal deve adotar para tentar recuperar espaços destruídos pelas enchentes no Sul. Fazendo um desdobramento emergencial da Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, junto com o Congresso, estamos buscando aí essa possibilidade também de fazer uma ação mais forte, mais imediata, além também de prorrogar os prazos e criar um mecanismo para uma assistência direta para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura. O Congresso Nacional, em sessão conjunta, também aprovou medidas que facilitam a liberação de emendas parlamentares para ajudar municípios do Rio Grande do Sul. Pelo menos 1.400.000 pessoas em mais de 400 municípios foram afetadas pela chuva. Em solidariedade às vítimas, além da aprovação das propostas, o Congresso se vestiu com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul.
Assim como a população urbana, os agricultores também sofrem com a catástrofe no sul. O deputado Afonso Ram, que é do PP do Rio Grande do Sul, falou hoje pela manhã ao jornalista Cláudio Ferreira, no programa Painel Eletrônico da Rádio e da TV Câmara, sobre as necessidades do agronegócio do estado, que teve grandes prejuízos com excesso de chuvas. Vamos ouvir o deputado. O que a gente conseguiu até agora? Que há uma preocupação, já é uma lenda. A prorrogação que o ministro anunciou ontem, ela é de 90 dias em todas as dívidas com bancos privados, oficiais ou não oficiais. Todas as dívidas do agro, né, estão suspensas por 90 dias. Só que não tem ainda, né, uma nota do Conselho Monetário Nacional. Não saiu ainda. Então a gente precisa, né, disso oficialmente. O ministro falou, tem o respaldo do presidente Lula, que inclusive teve 2 vezes aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente precisa desse chamado voto do Conselho Monetário Nacional e, naturalmente, que 90 dias não é suficiente. Sobre as dívidas, o que a gente pede, e nisso nós já conseguimos um nivelamento, é um prazo, né, de 15 anos de renegociação, um juro que deve ser 0 ou, no máximo, né, uma atualização de 3%, mas nós acreditamos que deveria ser semelhante ao que ocorreu há anos atrás, na década de 2000, né, que foi a securitização. Então nós precisamos, para o Rio Grande do Sul, um mínimo de prazo de 15 anos, 3 anos de carência para o agricultor, para o produtor, da agricultura familiar ao agricultor empresarial, todos estão muito necessitados. E nós precisamos desse crédito, né, dessa prorrogação em condições viáveis e futuras de pagar. E a terceira coisa importante é garantir o crédito para os próximos cultivos, para as próximas safras, né? O produtor precisa manter o crédito, prorroga suas dívidas, né, seus investimentos, e para ter vida nova, nós precisamos que esse agricultor, né, não vá perder o acesso ao crédito, muito pelo contrário, vai precisar de suporte para se manter na produção. Outro deputado da bancada gaúcha, Pompeu de Matos, do PDT, fez uma reflexão sobre a tragédia no Sul e o andamento da pauta verde aqui na Câmara. Ele falou com a jornalista Mariana Monteiro no programa Palavra Aberta da TV Câmara. A pauta verde que está andando a passos lentos aqui dentro, o senhor acha que nesse momento é um momento em que os líderes aqui dentro vão se pensar em fazer andar mais rápido essa pauta? Ou a gente se acorda, ou morre afogado dentro de casa. Porque as enchentes vêm, os temporais vêm, as tempestades vêm, a questão climática está aí. Ou a gente acorda sobre essa questão climática, ou quando vê a água está batendo na tua cama, no teu quarto, na tua casa, na tua empresa, na tua propriedade. O Rio Grande está dando um exemplo. Aquilo que está acontecendo lá, em proporções, pode acontecer em outros estados. Santa Catarina não está livre disso, o Paraná não está livre disso, São Paulo, ou seja, são tragédias anunciadas. E com toda essa história de desastres naturais ou não, quando provocados pela ação do homem, na Comissão de Viação e Transporte teve a apresentação do Programa Nacional de Mobilidade Verde e Inovação. Quem conta pra gente como ele deve funcionar é a Aline Castelo Branco. Os deputados foram apresentados ao programa Mover, criado pelo governo federal, que prevê um investimento de quase 20 bilhões de reais em incentivos fiscais para o setor automotivo produzir veículos mais limpos. A proposta, que ainda vai ser analisada pelo plenário, além de criar regras para diminuir o impacto ambiental causado pela própria indústria automotiva, quer incentivar a descarbonização, ou seja, a troca de combustíveis fósseis como a gasolina para combustíveis renováveis como a energia elétrica. A redução de carbono é uma meta global. Adalberto Maluf, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, avalia que os países desenvolvidos têm grandes políticas industriais e que transição energética sinaliza o futuro do mundo. É verdade, o etanol é muito importante, o Brasil tem uma posição estratégica. Agora, o mundo está correndo na eletrificação. Esse ano a gente vai ter 30% de vendas de elétrico no mundo. O ônibus de 30 está indo para 45, o caminhão de 1,5 está indo para 4. Então, o caminhão agora é o salto. O Brasil é um grande produtor. Por isso, o Congresso, na mesma medida que a gente incentive
os biocombustíveis, que são importantes. Nós precisamos retirar algumas barreiras para o fomento e a industrialização dos veículos elétricos, que eles também vão gerar muitos empregos. Desde 2018, o governo federal cria mecanismos para atualizar a indústria automobilística no país. Nessa época foi criado o programa Inovar Auto, que criava competitividade no setor para a produção de veículos mais seguros e econômicos. Em 2018, o programa Rota 2030 incentivava a importação de autopeças produzidas em território nacional. E agora o programa Mover, que incentiva o uso de energia limpa e mantém em 50% a redução de carbono para até o ano de 2030. E 2030 é daqui 6 anos. Margarete Gandini, especialista da indústria, afirma que ainda é necessário mais tempo para atualizar a cadeia industrial brasileira. Todos os programas de política industrial, eles precisam ter essa visão de curto, médio e longo prazo, uma visão de política de Estado e incremental. Tá? Porque você não muda uma estrutura produtiva em 3, 4 anos, você precisa de prazos maiores. Mas e o preço de um elétrico é mais caro que um veículo a combustão? Como conquistar o mercado brasileiro? Segundo Marcelo von Schneider, representante da BYD, uma das maiores montadoras de elétricos do mundo, o custo de manutenção é mais barato. Hoje você já tem veículos elétricos, né, uma condição de entrada muito boa, na faixa de R$115 mil, só que desde o dia 1, né, o seu custo de manutenção e o custo também para abastecer esse veículo chega a 7 vezes menos do que um veículo a combustão. E o deputado Alex Santana afirma que é uma mudança gradativa para os consumidores. O foco agora é incentivar a indústria para a transição energética. Isso é uma mudança para 5 anos, é uma mudança a médio prazo, médio e longo prazo. Então não vai impactar diretamente para o usuário que comprou seu carro novo esse ano, por exemplo. E o programa Mover tem o apoio dos fabricantes de veículos, como afirma Henry Joseph. O que a indústria mais precisa é de uma visão que dê segurança jurídica, de segurança de investimentos, e isso é algo que esse programa está trazendo. A regulamentação das apostas online foi o tema do Expressão Nacional desta semana. Vamos ouvir um trechinho do debate, lembrando que você pode assistir a entrevista quando quiser no YouTube da Câmara. Existe, está aqui no celular, todo mundo jogando e o Brasil perdendo a arrecadação. O Congresso não fez nada a mais do que tributar e legalizar, e agora o governo está regulamentando uma atividade que já existe. São bilhões e bilhões de reais que são movimentados e a gente precisa da regulamentação. Que a gente olhasse com muito cuidado para essa questão do vício em jogo, da compulsão por jogo. Eu acho que nós temos que regular, fiscalizar, tributar e ter políticas com a sociedade para, de fato, não gastar as suas economias em jogos. O que tu perde, que tem mais valor, tu perde a família, tu perde os amigos, tu perde o emprego, tu perde o estudo. Quem ganhar a banca, por isso que a gente sempre diz aos apostadores que não criem a ilusão de ficar rico apostando, porque isso não existe. O compulsivo tem como ser bloqueado. O compulsivo tem como fazer parte de uma lista, para que os demais operadores também não tenham ele ali. A TV Câmara e a Rádio Câmara têm uma parceria jornalística há mais ou menos um ano. A Rádio Câmara tem um jornal às 8 da manhã, o Painel Eletrônico, uma revista eletrônica que entrevista deputados e especialistas sobre os destaques do dia da Câmara e que é retransmitido aqui por nós, da TV Câmara. E à 1h30 da tarde, nós fazemos aqui na TV o Direto da Câmara, este informativo que você ouve e vê agora, que é retransmitido pela Rádio Câmara. E a Rádio Câmara tem diversas rádios parceiras espalhadas por todo o Brasil que retransmitem a programação da Rádio Câmara, que é riquíssima em conteúdo legislativo e de serviço. E eu quero agradecer aqui as rádios que retransmitem nossos jornais, tanto o Painel Eletrônico como o Direto da Câmara. Eu quero destacar hoje a Rádio Antoninense FM, que fica em Antonina, no Paraná, e a Rádio Boteco da Paixão, que fica em São Paulo, capital. As duas emissoras retransmitem os nossos jornais com as informações mais importantes aqui da Câmara dos Deputados. A você, ouvinte dessas rádios, obrigada pela sua audiência, e às rádios, obrigada pela parceria. Lembrando que este ano a Rádio Câmara está fazendo 25 anos. Parabéns!
Bom, agora a gente vai lá no Salão Verde, o famoso Salão Verde, ele que está tendo, daqui a pouquinho, né? Vocês têm imagens agora ao vivo do Salão Verde, ele que está trocando o carpete, né? E a gente tem essas imagens aí mostrando essa obra, né, do carpete do Salão Verde, que vai ser trocado neste fim de semana. Você tem imagens ao vivo deste espaço neste momento, e quem está nos acompanhando pela rádio, o Salão Verde é um dos principais espaços da Câmara dos Deputados. Ele dá acesso ao plenário Ulisses Guimarães. Pelo Salão Verde passam diariamente deputados, senadores, ministros de Estado, chefes de Estado, jornalistas, assessores e representantes da sociedade civil. O carpete ele foi danificado quando houve a invasão no 8 de janeiro do ano passado. Essa troca vai durar durante todo o fim de semana. Então, vocês que nos acompanham aí estão vendo essas imagens. Para quem não está vendo pela Rádio Câmara, o Salão Verde é um dos espaços mais importantes, né, por onde passam aí milhares de pessoas durante a semana, né? Bom, e agora a gente vai falar do plenário desta semana, o plenário Ulisses Guimarães, que votou muitas matérias, muitos projetos para ajudar o povo gaúcho, e também teve a sessão do Congresso. Vamos acompanhar com Antônio Vital. Olá, medidas para socorrer o Rio Grande do Sul foram os principais destaques no plenário da Câmara essa semana. Deputados e deputadas aprovaram um decreto de calamidade que dispensa o governo de cumprir regra de controle fiscal para destinar recursos ao Estado. A Câmara aprovou também projeto que retira o plantio de florestas de eucalipto e pinos da lista de atividades poluidoras, e outro que proíbe o transporte de cães e gatos no compartimento de bagagens dos aviões. Foram aprovadas ainda propostas voltadas para melhorar a qualidade de vida de pessoas com Alzheimer e transtorno do espectro autista. Vamos começar com o desastre climático que deixou mais de 100 pessoas mortas e 160 mil desabrigados no Rio Grande do Sul. Na primeira semana depois dos temporais que afetaram mais de 400 municípios, a Câmara aprovou o decreto do governo federal que reconhece o estado de calamidade no estado até 31 de dezembro. Com isso, o Rio Grande do Sul fica excepcionalmente dispensado de obedecer várias exigências previstas na legislação que trata de responsabilidade fiscal, uma maneira de permitir investimentos federais e gastos estaduais necessários para a reconstrução da infraestrutura e economia locais. O texto foi aprovado por unanimidade. O presidente da Câmara, Arthur Lira, visitou as áreas afetadas em comitiva com representantes dos três poderes, a convite do presidente Lula. Arthur Lira defendeu a união das forças políticas em torno das medidas necessárias para a reconstrução no Rio Grande do Sul. Que nesse caso, nesse momento, é momento de afastarmos qualquer tipo de politização, de polarização, de ideologia que possa haver neste Brasil em respeito às vítimas que já foram, aos familiares que sofrem, aos centenas de desaparecidos, a um trabalho que não vai ser pequeno nem rápido, com consequências econômicas, pessoais, de um preço muito caro para aquele Estado. E deputados e senadores aprovaram em sessão do Congresso Nacional medidas que facilitam a liberação de recursos de emendas parlamentares ao orçamento para ajudar o povo gaúcho. O projeto aprovado autoriza direcionar esses recursos para ações de proteção e defesa civil nos municípios afetados. Também autoriza a abertura de créditos suplementares para essas ações, inclusive com recursos de emendas parlamentares para combater os efeitos do desastre climático. E a comissão externa da Câmara, criada no ano passado para acompanhar os efeitos das enchentes que atingiram mais de 90 municípios gaúchos em setembro de 2023, vai tratar também da inundação recorde que já afetou quase 400 cidades nas últimas 2 semanas. Dessa vez, a Câmara vai custear o deslocamento de parlamentares para ver de perto os efeitos do desastre e ajudar a propor soluções. O coordenador da comissão, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, também destacou a união em torno do enfrentamento do desastre. A bancada gaúcha, senhor presidente, desde o ano passado, das enchentes que já vitimaram dezenas de conterrâneos, a bancada gaúcha está desde então irmanada, independentemente de partido político, para enfrentar as calamidades que têm atingido nosso Estado. O plenário da Câmara aprovou o projeto que retira o cultivo de florestas, como de eucalipto e pinos, da lista de atividades potencialmente poluidoras que usam recursos ambientais. Isso significa menos restrições ao plantio. O projeto seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei.
A justificativa da proposta, que teve origem no Senado, é de que o cultivo de florestas é uma atividade agrícola sustentável e benéfica ao meio ambiente. Foi o que disse o deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, favorável à proposta. E a silvicultura surge não só como atividade econômica importante, recuperadora de solo, portanto, ela é um ativo nas questões ambientais e, naturalmente, ela cumpre um papel de ocupar espaços que estaria de um território que estaria abandonado, isolado por outras atividades. Já os deputados contrários criticaram o plantio de florestas de pinos e eucaliptos sem o devido acompanhamento dos impactos ambientais. Foi o que disse o deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais. Não sou contra o eucalipto, vamos plantar. Ele contribui para a indústria brasileira. Tem sim uma grande validade, mas tem que ser normatizado. Quem conhece bem o eucalipto sabe que com ele não convive nenhuma outra planta, nenhum animal. É o chamado deserto verde. Vamos falar agora de fontes renováveis de energia. O plenário aprovou e enviou para o Senado o projeto que cria o programa Renda Básica Energética, com o objetivo de trocar aos poucos a tarifa social de energia elétrica pela instalação de pequenos geradores de energia solar para famílias carentes. A tarifa social de energia elétrica é um desconto no valor da conta de luz concedido pelo governo federal às famílias de baixa renda. Esse benefício é custeado com recursos da Conta de Desenvolvimento Energético, também conhecida como CDE. A CDE é uma espécie de fundo que usa parte do valor pago por grandes consumidores de energia para bancar descontos para famílias carentes. O uso desse fundo como uma das fontes de recurso para a implantação dos geradores de energia solar foi criticado pelo deputado Joaquim Passario, do PL do Pará. Para ele, o uso da CDE faz com que os demais consumidores acabem pagando o benefício. Ninguém aguenta mais empurrar benefícios aos outros a CDE, porque parece que a CDE é um banco sem fundo, é um caixa sem fundo. A CDE não é um caixa sem fundo. A CDE paga por cada um de nós contribuintes. O deputado Pedro Xay, do PT de Santa Catarina, autor da proposta, defendeu a medida como maneira de acabar aos poucos com a tarifa social de energia elétrica financiada com os recursos da CDE. O povo brasileiro paga a tarifa social, que sai da conta de todos os brasileiros. Nós queremos acabar com a tarifa social. Algum deputado é contra acabar a tarifa social? Segundo ponto, acabar a tarifa social num processo gradativo e substituindo a tarifa social por usinas solares a serem implantados em áreas rurais, nas lâminas d'água, e também o relator incorporou a questão dos espaços habitacionais. O plenário também aprovou e enviou para o Senado medida provisória que permite ao governo parcelar os créditos fiscais de contribuintes e empresas que obtiveram na Justiça o direito de descontar no pagamento de impostos futuros o que pagaram a mais de tributos. Ou seja, as empresas que conseguiram decisões judiciais favoráveis terão uma compensação parcelada nos impostos a pagar, em vez de descontarem esse pagamento de uma vez só. A compensação integral de uma só vez será permitida apenas para os valores de no máximo 10 milhões de reais. Os créditos acima disso terão que ser descontados em até 60 meses. O governo defendeu a limitação como maneira de tornar previsível a arrecadação e assim permitir o cumprimento do que está definido no orçamento. Foi o que disse o relator, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão. O acordo político que foi feito foi cumprido. A medida provisória nasceu grande, mas ao final ela se restringiu a tratar de compensações tributárias. Os outros temas são tratados à parte. PES nós já votamos, a questão dos municípios nós sentaremos para discutir e ficou tão somente a compensação tributária. Compensar é um direito do contribuinte, mas parcelar é um dever do Estado. O assunto agora é saúde. O plenário da Câmara aprovou projetos voltados para melhorar a vida de pessoas afetadas por duas condições com características bem diferentes, cada uma com suas limitações. Um dos projetos cria uma política nacional para cuidar de pessoas com Alzheimer e outras demências. O outro estimula a contratação como empregado, aprendiz ou estagiário de pessoas com transtorno do espectro autista. A política pública voltada para quem tem Alzheimer e outras demências será feita por meio de articulação de vários setores, como saúde, previdência e assistência social. E os gestores do SUS deverão notificar os casos, uma maneira de reunir dados para pesquisas médicas e orientar ações do governo. Esse projeto foi enviado para a sanção presidencial e pode virar lei. Já o projeto que cria regras para estágio profissional de pessoas com transtorno do espectro autista foi enviado para o Senado.
Ele obriga o governo federal a manter cadastro desses trabalhadores para facilitar a obtenção de empregos e contratos de aprendizagem. Além disso, determina que as entidades que intermediam o serviço de estágio darão prioridade ao atendimento dessas pessoas, com a tarefa inclusive de achar vagas adequadas ao perfil dos candidatos. A proposta foi aprovada por unanimidade, mas o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, falou da importância de se pensar também em mecanismos de inserção no mercado de trabalho das pessoas com síndrome de Down, que ficou fora do texto. Uma pessoa com trissomia do cromossomo 21, uma pessoa com T21, com síndrome de Down, tem uma deficiência cognitiva, assim como uma pessoa com autismo. E essas pessoas que têm esse tipo de deficiência, a dificuldade para ingressar no mercado de trabalho, seja enquanto profissional com carteira assinada, seja como um estagiário, essas pessoas encontram muito mais dificuldade do que, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência motora, mas não tem deficiência cognitiva. A Câmara também aprovou e enviou para o Senado o projeto que inclui a ecoterapia entre as terapias a serem oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, após indicação de médico, psicólogo ou fisioterapeuta. A ecoterapia é um método terapêutico que utiliza cavalos para estimular o desenvolvimento e as funções neurológicas do paciente. É indicada para pessoas que possuem deficiências físicas ou necessidades especiais, como síndrome de Down, paralisia cerebral, esclerose múltipla ou autismo. A inclusão da ecoterapia na lista de terapias oferecidas pelo SUS foi defendida por deputados de diversos partidos. O deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, deu um testemunho pessoal. Eu tenho um irmão, Miguel, que é uma pessoa com síndrome de Down e que teve a oportunidade de fazer ecoterapia. Teve a oportunidade de, através dessa relação com os animais, poder melhorar a sua postura, poder melhorar até a sua interação social também. E fazia isso, presidente, numa clínica que também atendia pessoas do SUS, através de um convênio do governo do estado de Pernambuco. Deputados e deputadas também aprovaram um projeto que proíbe as companhias aéreas de transportarem cães e gatos nos compartimentos de carga dos aviões. Se a proposta virar lei, os animais terão que ser transportados na cabine, junto com os demais passageiros. O projeto, que já foi enviado para o Senado, foi aprovado pouco mais de 2 semanas depois da morte do cão Joca. O animal saiu do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Sinop, no Mato Grosso, mas acabou sendo levado para Fortaleza, no Ceará. Tudo isso no porão do avião. O projeto também obriga a companhia aérea a oferecer serviço de rastreamento de animais nos voos domésticos. As empresas poderão cobrar pelo serviço. Além disso, os aeroportos com movimentação de 600 mil passageiros por ano deverão ter serviço veterinário para acompanhar o embarque e desembarque dos animais. Para o relator, o deputado Fred Costa, do PRD de Minas Gerais, não é aceitável transportar um animal do compartimento de bagagem. Será que algum de nós aqui, que somos seres vivos, com sentimento, assim como os animais são seres vivos com sentimento, aguentariam viajar com bagagem, sem água, sem comida, à mercê do frio, do calor exaustivo, sem sequer deslocar? Obviamente que não. Além da permissão para que emendas parlamentares ao orçamento sejam destinadas ao Rio Grande do Sul, o Congresso Nacional se reuniu para apreciar vetos presidenciais. Um dos vetos derrubados trata da lei que regulamentou o funcionamento das empresas de apostas esportivas, conhecidas como bets. O presidente Lula tinha vetado o trecho que permitia a isenção do pagamento de imposto de renda para os prêmios em apostas esportivas e cassinos online. Outro veto derrubado trata do controle e registro de defensivos agrícolas. A proposta aprovada pelo Congresso centralizava o processo no Ministério da Agricultura, o que foi vetado pelo presidente Lula. Com a derrubada, volta a valer como lei o texto aprovado na Câmara e no Senado. Por falta de acordo, outros vetos polêmicos, como o que trata das saidinhas dos presos nos feriados, ficaram para a próxima sessão do Congresso. Esses foram os principais destaques do plenário da Câmara e do Congresso essa semana. Até a próxima. Bom, vamos atualizar agora os números lá do Rio Grande do Sul. Neste momento, são 116 mortos e 146 desaparecidos. Uma semana difícil para todos nós brasileiros, em especial o povo gaúcho, mas uma semana também de grandes mobilizações, o país inteiro se mobilizando para doações. E esta Casa Legislativa também se mobilizou, como vocês viram e ouviram aí na matéria do Vital. A Câmara dos Deputados aprovou vários projetos para aliviar a tragédia no Rio Grande do Sul e certamente continuará votando novos projetos para a reconstrução do Estado e também para evitar novas tragédias no país.
Está terminando mais um Direto da Câmara. Te convido a acessar sempre o portal câmara.leg.br, onde você encontra tudo sobre os debates, votações, todas as proposições, a prestação de contas do seu deputado e muito mais. Lá também está todo o nosso conteúdo audiovisual que você acessa pelo link cd.leg.br/YouTube. Tchau!